Muito bem, gente. A gente fala agora sobre um assunto que é um dos focos da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, os decretos de armas do governo Bolsonaro. Ontem a equipe de segurança da equipe de transição comandada por um dos cotados para assumir o Ministério da Justiça, Flávio Dino, disse que decretos de Bolsonaro serão revogados. A gente vai até Brasília conversar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, que vai detalhar essa fala desse ministeriável, certo, Bruno? Porque o Flávio Dino ainda não é o ministro da Justiça. Exatamente. Paula, você um ótimo dia, quem nos acompanha, ele já está falando como na condição de ministro, na verdade, viu? Ontem eu estava nessa entrevista coletiva, conversei com outros nomes ligados ali ao governo de Lula sobre a segurança, e a ideia desse revogaço é já realizar isso em 100 dias de governo. E aí essa explicação é o seguinte, alcança inclusive sobre alguém que já está tirando essa documentação. Aqueles que já adquiriram as armas, não se fala o que vai ser feito, se eles vão recolher as armas ou não. E aí tem um levantamento que chama a atenção sobre os últimos anos, os novos registros. Era o número de 695 mil registros, chegando a 1.900.000 registros junto aos agentes da Polícia Federal e também ao Exército. Então, esse recolhimento e também impedindo, dificultando esse acesso à arma de fogo. Então, só para a gente entender, e já vou ser rápido finalizando, é que eles dizem que vão revogar com essa autoridade do presidente da República em autorizar, e quando Lula assumir na autoridade de presidente da República, ele vai revogar, isso de imediato. Além disso, o outro revogaço também esperado em 100 dias de governo é o revogaço sobre o sigilo de 100 anos. De outro lado, eu conversei com aliados do atual presidente Jair Bolsonaro, que me reafirmaram a redução sobre roubos e homicídios também, quando as pessoas acabaram acessando armas de fogo. Vale ressaltar que não é de forma ilegal. As pessoas que acessaram, que adquiriram essas armas, são armas que são registradas, que são documentadas junto ao Exército ou a Polícia Federal. Só para finalizar agora sim, a última informação que essa reunião do senador Flávio Dino, ontem também já se fala sobre dividir o Ministério da Justiça e Segurança. São várias especulações. A gente continua acompanhando essas reuniões aqui na capital federal sobre essa equipe de Lula, dessa chegada do seu governo. É isso, Paulo. Maravilha, Brunão. Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, participando mais uma vez aqui do Morning Show e trazendo detalhes sobre essa possível revogação de decretos que facilitam o acesso ao porte e posse também de armas aqui no país. Certo, Paulinha? Certo. Eu vou ser muito sincero aqui com vocês. Não sei você, meu querido Felipe Campos, mas eu não entendo nada de armas. Absolutamente nada. Eu quero que vocês possam me explicar. Meu querido Mastro, vou passar a palavra para você. O que muda efetivamente? Então vamos imaginar que, beleza, o Flávio Dino vai lá assumir, o Lula, 1º de janeiro está lá e tal, ele vai lá e revoga tudo. O que muda na prática? Me explica. Primeiro, a gente precisa entender o contexto que isso foi feito no Brasil e o que eles estão querendo mudar agora. O Bolsonaro, ele passou um decreto, ele sancionou um decreto que permite o posse de armas, tá? E não o porte. Você não pode portar no dia a dia, exceto se você estiver a caminho do clube de tiros. Bom, isso é um ponto. Um dado que a gente deve considerar, que é um dado real, é que a violência, a taxa de homicídio, foi a menor registrada dos últimos 10 anos. E isso se deve ao armamento da população civil. Os crimes tendem a diminuir. Por quê? Se o ladrão sabe que você está desarmado na sua casa, você é uma presa completamente fácil para ele. Ele vai entrar lá porque ele sabe que você não resistirá e que ele não enfrentará nenhuma dificuldade para avançar sobre sua casa, bater, judiar, matar e roubar. Se ele não sabe o que ele vai encontrar pela frente, isso acaba inibindo o crime. Então, nós tivemos redução de homicídios, redução de violência contra a mulher, redução de assalto, redução de assassinatos. E as armas registradas que foram envolvidas
em algum tipo de criminalidade corresponde a menos 0,1%, menos de 0,1%, ou seja, quase nada. Eles usam uma narrativa de que o criminoso passou a se armar, a milícia passou a se armar com esse decreto, e isso não é verdade, porque as armas envolvidas em qualquer tipo de registro e ocorrência policial correspondem a menos de 0,1%. Agora, muito coincidentemente, quem está cotado para ser ministro da Justiça é o Flávio Dino. Quem é Flávio Dino? Flávio Dino, ele é do Partido Socialista, leia-se Partido Comunista. E nós temos grandes exemplos aqui na América Latina, vamos começar pelo mais famoso de todos, que é a Venezuela, que anterior à implantação de uma ditadura feita democraticamente, partindo do judiciário, partindo da Suprema Corte, que dissolveu o parlamento, calou a voz do povo e impôs a força policial sob a vontade do povo, houve um precedente de desarmamento civil. Por quê? Porque a população desarmada ela não conseguirá reagir ao governo, ainda que o governo esteja propondo absurdos ou fazendo absurdos contra a população. Então, a população do Brasil precisa estar muito atenta neste momento, porque todas as vezes que um desarmamento é proposto em uma sociedade, ele é precedente para um regime ditatorial, para que o Estado avance sobre os direitos da população. E isso nós já assistimos hoje em dia. Nós não podemos, de maneira alguma, aqui na Jovem Pan, fazer certos comentários, dizer certas palavras. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o direito. Nós, da comunicação, perdemos o direito à liberdade de expressão. As pessoas que estão na rua agora estão perdendo o direito à liberdade de manifestação. Então, é muito perigoso essa proposta de que o desarmamento civil inicie nos próximos 100 dias, nos primeiros 100 dias de governo. Eu acho que a população deve se alertar contra isso e deve tentar coibir, impedir que um socialista assuma o Ministério da Justiça e proponha esse tipo de desarmamento, porque ao final a gente já sabe, ou é uma Venezuela ou é uma Cuba, que as pessoas quando se revoltaram ano passado em Cuba, tiveram que usar pedras contra o governo. E todas, não sobrou um, todas foram condenadas a mais de 15 anos, algumas 30 anos de prisão pelo regime cubano. Então, liberar as armas no Brasil é uma questão de segurança, não só para quem as porta, não só para quem tem em casa, mas para o regime democrático, para a manutenção da nossa democracia, visto os atentados que a nossa democracia tem sofrido pelos poderes constitucionais. E sobre essa questão aí envolvendo armas aqui no país, que foi uma das bandeiras do presidente da República durante a campanha de 2018, que ele colocou em prática. Esse foi um tema que ele batalhou bastante aí nesses 4 anos. Eu pelo menos vi um engajamento muito grande da base dele e dele. Você tem arma, Curumim? Eu não tenho, graças a Deus. Não? Tô precisando, né? Agora você tem cara ameaça de morte. Você tem cara de Tô precisando. Cara que... Você tem cara que... Não é legítima defesa que eles falam? Defesa pessoal, não é isso? Você tá precisando? Não, eu recebi ameaça, inclusive processei já. Mas é o amor dos bolsonaristas. Mas o que você acha dessa história da revogação? Porque o Mastro explicou direitinho pra gente o que acontece e tal, mas do ponto de vista político, você não acha que vai ter uma reação muito forte aí da direita? Eu acho que vai ter desses mesmos que estão em porta de quartel aí, cumprindo o seu papel de estar em porta de quartel, enquanto outros cumprem um papel de tomar vinhozinho no seu apartamento nos Jardins. Mas eu acho que essas pessoas vão continuar esperneando, vão continuar gritando, vão continuar falando, e tudo bem, é do jogo, é do rito democrático, faz parte. Discordar é legal. Ser conservador é legítimo, ser liberal é legítimo. O que não pode é ser golpista. Isso não é legítimo, isso não é legal, nem passar pano para a ruptura institucional. Mas vamos lá, eu queria trazer aqui um dado a respeito disso importante, do Instituto do IPEA, né? Que é a época do Estatuto de Desarmamento, que foi em 2003, chamado Menos Armas, Menos Crimes, de 2012. Que ele mostra justamente a importância do Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor no ano de 2003, para a redução dos homicídios no Brasil. Essa pesquisa ela se baseia em dados do Estado de São Paulo, que é a entidade mais populosa da União, onde o número de homicídios, vejam bem, diminuiu 60,1%
de 2001 a 2007. Ou seja, foi o Estatuto de Desarmamento, o número de homicídios no Brasil reduziu em 60%. Isso nunca aconteceu na história da República, da monarquia, na história do Brasil. Ao passo que outros tipos de delito aumentaram. Delitos que não empregam o uso de arma de fogo, delitos menos violentos. E aí é um retrato do Brasil, mas tem uma série de países, os Estados Unidos, vide a pressão que está tendo lá, inclusive, de setores do Partido Republicano. Os democratas já são quase consenso, e também tem setores do Partido Republicano que querem estreitar o acesso ao porte, à posse de armas de fogo pela população por conta dos homicídios, por conta das agressões, por conta das violências. Só o fato de você estar portando no coldre uma arma de fogo de um restaurante, por exemplo, você está intimidando as pessoas. Então vive um clima de tensão, um clima de violência, um clima totalmente pesado. A solução para a segurança pública não é armar todo mundo, colocar a arma na mão de todo mundo. A solução da segurança pública, primeiro, passa pela educação, é o primeiro ponto. Educação vai sanar essa questão. E o segundo ponto é fortalecer as nossas polícias, fortalecer com tecnologia, fortalecer com aumento de remuneração, com aumento salarial, respeitar a polícia militar e a polícia civil, dar prerrogativa, que elas cumpram o seu papel constitucional, que elas cumpram o seu papel legal. Essa é a solução para a segurança pública, como bem disse, inclusive, o Marco Aurélio, um dos maiores advogados do Brasil, que ontem foi indagado a respeito disso. E é justamente esse o ponto que a gente tem que entrar. Primeiro, educação, e segundo, fortalecimento das nossas polícias e dos órgãos e agentes que combatem justamente a criminalidade. Muito bem. Zoe Martínez, como é que você pediu, Mastro, quer fazer algum complemento? Antes, por favor. Quero só fazer um complemento, que assim, bandido não usa arma registrada. O bandido, o assaltante, o assassino, o traficante, ele não usa arma registrada. E o Léo, não estou personificando, tá? É sobre a pauta, não é sobre pessoas. Então é sobre o assunto, não é sobre você, tá? O Léo sempre cita aqui que deve ser respeitado a vontade do povo, do voto que elegeu. Ele menciona isso o tempo inteiro, recorrentemente, que a eleição do Lula deve ser respeitada porque o voto do povo assim quis. Em 2005, nós tivemos um referendo sobre o desarmamento da população. E 63% das pessoas votaram não. Eles não querem o desarmamento. Votaram a favor do comércio de armas no Brasil. E ainda assim, essa vontade do povo não foi respeitada. Então, a vontade do povo, ela tem que ser respeitada em todas as esferas, porque o povo é soberano. Se vale uma votação para a eleição de presidência da República, eleição de governador, eleição seja do que for, essa eleição representa, segundo a sua fala, a vontade do povo. O referendo, o povo expressou a sua vontade, é não ao desarmamento. Não, está claro. Então, qualquer movimento que seja feito neste sentido está contra a vontade popular. E, portanto, é um movimento ilegítimo, é um movimento golpista e não deve ser respeitado. Porque algo que difere da vontade popular, segundo as suas falas, é um golpe, certo? O povo votou. O povo votou. Então, se o povo votou dizendo não e o governo quer atropelar a vontade do povo, é um golpe contra a vontade popular. E, portanto, isso não deveria estar sendo discutido nesse momento e nem cogitado por um socialista, que, como eu já expliquei, tem um intuito de desarmar a população para enfraquecer a voz do povo e assim implantar regimes brutos, ditatoriais, assassinos, como a gente assiste em todos os países que são precedidos por desarmamento. Então, essa é uma verdade. Se o povo votou não, é não e não deveria ter sido discutido. Muito bem. Zoe, sua vez. Eu estava lendo ontem uma entrevista que o Marcos Polon, que agora é deputado federal, e já deu muita entrevista e palestra sobre o armamento, sobre desarmamento também. Ele é um grande entendedor do assunto. Então, ontem ele deu uma entrevista para o Brasil Sem Medo.
Eu trouxe um trecho que eu achei muito interessante. Olha o que ele fala nessa entrevista. Hoje nós temos aproximadamente 800 mil CACs no Brasil. O que mais me preocupa é que esse setor gera mais de 3 milhões de empregos diretos e movimenta alguns bilhões de reais no comércio por ano. Esse revogaço implicaria, portanto, no desemprego de 3 milhões de pessoas e no fechamento de 5 mil CNPJs. Começaríamos o ano com 3 milhões de desempregados, fechamento de 5 mil empresas e confiscando bens de quase 1 milhão de brasileiros. O impacto que isso causaria na economia do país é gigantesco. Para não falar do ataque a direitos fundamentais. Então, o Caio, ele falou muito bem aí, explicou tudo certinho a respeito das consequências, né, que pode trazer isso. E o Polon, nesse texto, ele deixa claro, né, nessa entrevista ele deixa claro, além do desemprego, da gente começar o ano com desemprego, vão ter aí as violações a direitos fundamentais e o fechamento de empresas que geram riquezas para esse país. Olha a preocupação. Olha a preocupação. O povo brasileiro de bem vai voltar a ser submisso aí, vai ter que dar amém para os bandidos. Não é à toa que muitos aí da bandidagem comemoraram aí a eleição desse candidato, que passa a mão na cabeça, que fala que são vítimas da sociedade. Então, nós, povo de bem, temos que ficar submissos à bandidagem no país. Isso viola o direito fundamental da nossa defesa. E ainda por cima, gera desemprego. Olha as falas irresponsáveis do Lula, que fizeram a bolsa despencar, o dólar subir, está chegando a quase R$6, $1. Está querendo acabar com o teto de gastos, está querendo revogar a reforma trabalhista. Você vai somando tudo isso e o que se aproxima, o que a gente vê que está se aproximando é o caos. É o Brasil enfiado no buraco, assim, total. E ele fala de proteger os pobres, de dar emprego e dar comida para os pobres. Mas como ele vai fazer isso se todas as falas dele, se todas as ações que ele pretende colocar em prática estão indo na contramão disso? Essa questão aí do desarmamento dos CACs vai gerar 3 milhões de desempregos, 3 milhões de pessoas que não vão ter trabalho. E isso, consequentemente, traz o quê? Falta de comida na mesa para a pessoa e para suas famílias. Então, você para ver o discurso do Lula, que na teoria é super lindo, mas você vai na prática, você vê que é um caos, é igualzinho ao socialismo. Utópico, é lindo, é apaixonante ver como todo mundo tem que ser igual, e é coisa maravilhosa. Só que na prática, só gera pobreza, só gera miséria, só gera falta de liberdade. Todas essas ações do Lula, é isso que vai trazer para o país. Falta de liberdade, que a pessoa não vai ter o seu direito de defesa, e falta de comida no prato, falta de emprego. Você vê que a teoria é muito diferente da prática.